Eu acredito que boa parte de nós testificou que, de fato, é tudo isso mesmo. E quando nós começamos a ler Ruth, eu disse a vocês que é uma história que nos envolve. A narrativa, ela tem esse poder envolvente. Nós sempre queremos saber o que virá nos próximos versículos. É um livro que fala das nossas experiências humanas, fala de fome, fala-nos de decisões difíceis que nós devemos tomar durante a nossa caminhada nessa terra. Fala-nos do medo do futuro. Quem nunca teve medo? Nos apresenta algo que faz parte da nossa vida, que é o luto. Quem de nós nunca lamentou, nunca desceu lágrimas por alguém que partiu, que nós tanto amamos? Esse livro nos apresenta aquilo que é a realidade de toda a humanidade, o sofrimento. Mas nós vimos também que esse livro nos apresenta a fidelidade de pessoas, nos apresenta a graça de Deus, nos apresenta a providência divina e, acima de tudo, redenção. Leon Morris, falando sobre esse livro, ele disse que é a história perfeita. E, de fato, interagindo com alguns irmãos ao longo dessa série, eu pude perceber o entusiasmo de alguns irmãos com essa narrativa, dizendo: essa história é muito linda, pastor, e de fato é. E eu gostaria, então, nesse último sermão, de fazer uma breve recapitulação, não da história toda, mas do último sermão, do capítulo 4, do verso 1 ao 12, que é um dos momentos mais importantes de toda essa narrativa. E nós vamos, então, encerrar hoje do verso 13 ao verso de número 22. Bom, do verso 1 ao verso 12, nós vemos ali Boaz se dirigindo ao portão da cidade. E eu disse a vocês que o portão de uma cidade naqueles dias era o lugar onde os assuntos públicos e jurídicos eram resolvidos. E ali ele encontra o outro resgatador da família de Elimeleque, que pela lei de Israel teria prioridade de realizar o resgate da família de Elimeleque. Boaz o convida para uma conversa, ele chama ali testemunhas, ele chama os anciãos da cidade, que eram os líderes daquela cidade, e ele então expõe a situação da família de Elimeleque. Ele diz: olha, Noemi está aqui, ela possui terras, e você tem a prioridade de resgatar essas terras. Aquele homem, apresentado na narrativa como fulano, ele imediatamente topa: eu vou resgatar então essas terras. Ele viu aquilo com bons olhos, aumentar o patrimônio. Mas quando Boaz, ele adiciona a informação de que junto com Noemi e as terras, ele também teria que assumir Ruth como esposa e dar descendência à família de Elimeleque, aquele homem então recua da sua decisão. Ele abre mão do seu direito. Ele pensou que ao assumir Ruth, ele fez um cálculo, assumindo aquela mulher e dando descendência à família de Elimeleque, ele teria prejuízos. Então ele decide não assumir o seu direito de resgate. Quando Boaz então ouve dele essa desistência, Boaz então assume publicamente a responsabilidade pelo resgate da família de Elimeleque. E diante das testemunhas, ele declarou então a sua intenção de adquirir as terras de Elimeleque, mas também de tomar Ruth por esposa e manter vivo o nome da família de Elimeleque. E o capítulo termina com essas testemunhas celebrando aquele momento, se alegrando por aquele momento e pronunciando uma bênção sobre Ruth e também sobre Boaz. E no final, pedindo ainda a Deus que lhes concedesse uma descendência como a casa de Pérez. Tudo isso eu expliquei no sermão anterior. Então veja, irmãos, a questão jurídica foi resolvida. O resgate foi definido.
O casamento também aqui já foi anunciado. Então a pergunta que vem na mente de todo leitor desse texto é a seguinte: e agora? O que vai acontecer? Será que a linhagem de Elimeleque de fato será preservada? Será que eles vão conseguir ter filhos? Será que Noemi voltará a experimentar a alegria depois de tantos anos de sofrimento? Será que essa bênção que foi pronunciada pelas testemunhas se cumprirá? Então a gente vai para os próximos versículos com essa expectativa, com essas perguntas. Então nessa manhã nós veremos o que aconteceu com Boaz e Ruth e também com Noemi. E os versículos finais do livro nos mostram não apenas o desfecho dessa história, eles nos mostram, esses versos, que Deus estava realizando e conduzindo um plano muito maior que Boaz, Ruth e Noemi conseguiam enxergar. Veja, nem Boaz, nem Ruth, nem Noemi conseguiu enxergar um plano maior que Deus estava conduzindo por meio de suas vidas, por meio daquela história. Por isso, eu sugeri como tema para essa mensagem uma história maior. O tema do sermão, então, dessa manhã é uma história maior. Esse final do capítulo vai nos mostrar que não é apenas uma história sobre Boaz e Ruth e Noemi. Tem uma história maior que Deus estava conduzindo. Vamos agora para o verso de número 13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então veja, irmãos, depois de toda a expectativa criada nos capítulos anteriores, finalmente nós chegamos ao momento em que Boaz e Ruth se unem em casamento. Só que veja, irmãos, que o narrador ele resume tudo isso em pouquíssimas palavras. Ele diz: Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Veja, irmãos, como é interessante, ele não descreve nenhuma cerimônia. Ele não fala se houve uma festa ou não. E talvez nós aqui, leitores do século 21, nós esperaríamos algumas informações adicionais sobre esse momento, porque nós pensamos que aqui é o ponto alto dessa história, o momento do casamento. A gente nutriu essa expectativa, mas ele simplesmente decide fazer uma breve menção, um resumo do resumo. Ele recebeu ela e ela então agora passou a ser a sua mulher. Mas isso acontece porque o narrador, o escritor, ele quer chamar a nossa atenção para algo mais importante do que o casamento em si. Veja que o narrador vai nos apresentar logo em seguida. Ele teve relações com ela, ou seja, ele consumou o casamento. E o Senhor lhe concedeu que ela ficasse grávida. O narrador está destacando, ele faz questão de destacar a ação de Deus. O Senhor lhe concedeu que ficasse grávida. Ele está destacando isso, porque até esse momento da narrativa, a atuação de Deus ela havia sido apresentada principalmente de forma implícita. Ou seja, nós vimos Deus agir, nós vimos a providência de Deus agindo nos bastidores. Aquilo que eu tenho chamado ao longo da exposição de uma providência silenciosa. Vocês se lembram? Foi Deus quem conduziu Ruth ao campo de Boaz, casualidade. Foi ele que dirigiu aquele encontro aparentemente comum entre Boaz e Ruth, quando ele chega e vê Ruth. É Deus que governou essas circunstâncias e que, aos olhos humanos, parece coincidência, mas nós aprendemos que não, que foi tudo condução da parte do próprio Deus. Mas agora, o narrador quer que você e eu entendamos que aqui houve uma ação divina,
O nascimento desse menino não é apresentado como um acontecimento comum. A concepção de Ruth é descrita como uma dádiva de Deus. E aí existe um detalhe que torna essa declaração ainda mais significativa. Porque quem leu a história soube que Ruth já havia sido casada com Malom. Os comentaristas vão dizer que Ruth ficou alguns anos casadas com Malom e não teve nenhum fruto, nenhum filho dessa união. Veja, o texto não vai dizer, não vai afirmar que Ruth era estéril. E nós não podemos afirmar isso, porque as escrituras não dizem. Mas ainda assim, essa observação, os comentaristas vão dizer que ajuda a explicar o porquê que o narrador faz questão de dizer: o Senhor lhe concedeu que ela ficasse grávida. O narrador quer que o leitor desse texto, desse livro, reconheça a mão de Deus por detrás daquele nascimento. Aquele menino não era visto apenas como resultado natural de uma união matrimonial. Era uma manifestação da graça de Deus para com Ruth, Boaz e também Noemi. Repito, até aqui o escritor não está fazendo questão de mostrar que é Deus agindo. Ele está deixando isso de forma implícita, não explícita. Mas aqui é explícito. Ele está dizendo, foi Deus. E aqui ainda há algo mais bonito que nós precisamos ver aqui. Quando nós olhamos para o início do livro, a história começou com muita morte, irmãos. Quem morreu? Elimeleque, Malom e Quilion. Noemi, ela volta para Belém carregando essa dor dessas perdas. E ela volta dizendo que ela estava vazia, que Deus havia esvaziado a sua vida. Mas agora, no final do livro, o livro termina com o nascimento. Ou seja, onde havia morte, Deus está trazendo vida. Aonde havia um vazio, Deus está trazendo plenitude. Onde parecia ser um fim, Deus está preparando um novo começo. Olha como que o livro está terminando. O livro inicia de uma forma tão tensa, tão sofrível, mas agora o livro está terminando de uma forma tão gloriosa, tão bela. E o verso 14 vai nos mostrar então a reação das mulheres. As mesmas mulheres que viram Noemi chegando na cidade. Vocês se lembram disso? Elas, quando viram Noemi, o que o texto diz? Todas elas, a cidade toda ficou o quê? Comovida. Aquela mulher com uma aparência de tristeza, de dor, de sofrimento. A cidade se comoveu e ela vai dizer àquelas mulheres o que havia acontecido. E agora essas mesmas mulheres que testemunharam Noemi chegando arrasada em Belém, olha o que elas dizem. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Elas estão se alegrando com Noemi. Depois do nascimento do menino, a narrativa volta os olhos para Noemi. Agora o narrador quer que você e eu prestemos atenção em Noemi, porque essa mulher, ela tem uma participação essencial na história. Ela vai para Moabe com a sua família, ela vê a morte do esposo, dos filhos, ela retorna marcada pela dor, pelo luto, pelo sofrimento. Ela vai dizer às mulheres que Deus havia tornado a vida dela em uma grande amargura, que foi Deus que tinha trago aquela grande amargura. Essa era a interpretação que Noemi tinha sobre Deus, que foi Deus que trouxe a amargura para a vida dela. Lembra que a gente explicou um pouquinho sobre isso? O perigo da gente ter uma compreensão de quem Deus é e como Deus age em meio à nossa dor. É aí que nasce alguns questionamentos, algumas revoltas. Nós precisamos entender quem Deus é e como Deus age pelas lentes das Escrituras, nunca pelas nossas emoções. E agora, no final do livro,
As mulheres que tinham ouvido a interpretação de Noemi, são elas que interpretam aquilo que Deus estava fazendo na vida de Noemi. Então elas dizem: bendito seja o Senhor. Elas adoram a Deus. Elas reconhecem que era o Senhor que estava dando aquele neto a Noemi, e ainda diz que aquele neto seria o seu resgatador. O nascimento desse menino é visto como uma bênção de Deus a Noemi. Ele era filho de Boaz e Ruth, mas aquelas mulheres entendem que por meio daquele menino, Deus estava restaurando a vida de Noemi, preservando a família de Noemi. E eles dizem isso quando eles afirmam que aquele neto seria o resgatador. O verso 15 vai explicar o porquê que as mulheres estão chamando aquele bebê de resgatador. Diz assim: nele, nesse menino, você terá a renovação da vida e o consolo da velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você, ela, Ruth, é melhor do que 7 filhos. Então veja, aquela criança é chamada de resgatador, porque nele a família de Elimeleque teria a renovação da vida. É por meio daquele menino que Deus manterá viva a memória da família que parecia ter chegado ao fim. É ele que vai dar continuidade à linhagem de Elimeleque, e ele será um consolo na velhice de Noemi. Agora, que palavras preciosas para alguém como Noemi. Aquela mulher que havia voltado vazia, agora ela tem razões para olhar para o futuro com esperança. A mulher que pensou em muitas oportunidades que a sua história estava terminando em amargura, agora ela vê Deus trazendo vida, alegria ao seu coração. E você prestou atenção, irmãos, na declaração que essas vizinhas fizeram sobre o valor de Ruth para Noemi? Isso aqui me chamou muita atenção. Olha o que aquelas mulheres dizem sobre Ruth. Pois a sua nora, quem ama você, que ama você, estão dizendo que Ruth ama a sua sogra. O deu à luz e ela é melhor para você do que 7 filhos. Aquelas mulheres reconheceram o amor fiel de Ruth, a sua sogra Noemi. E elas estão dizendo que esse amor de Ruth por Noemi é uma das grandes bênçãos que Deus deu a Noemi. Olha para você ver a importância de um bom relacionamento entre nora e sogra. E ela está dizendo, elas estão aqui afirmando que foi uma grande bênção o amor de Ruth por Noemi. Aí você deve se lembrar que Ruth acompanhou Noemi de volta para Belém, quando Noemi não tinha nada para lhe oferecer. Você vai se lembrar que o texto diz, lá no capítulo 1, que Ruth se apegou a Noemi. Ela serviu Noemi, ela trabalhou por Noemi, e agora ela dá à luz ao menino que será instrumento de restauração da família de Noemi. E elas dizem: essa nora que você tem, ela é melhor do que 7 filhos. Isso aqui é uma expressão muito forte, porque em Israel, filhos homens eram vistos como segurança, honra, continuidade para a família. Mas as mulheres dizem que Ruth foi melhor para Noemi do que 7 filhos. E número 7 significa plenitude. Isso mostra, irmãos, o valor da fidelidade de Ruth. Veja, Deus usou uma mulher moabita, uma mulher que aos olhos de muitos poderia ser improvável que ela trouxesse algum tipo de benefício a Noemi, mas foi uma mulher estrangeira que Deus usou para trazer consolo, esperança e restauração à vida de Noemi. Que coisa linda! Relacionamentos familiares. O mundo vai dizer, irmãos, que relacionamento de nora com sogra não é relacionamento saudável. Tem muitas piadinhas sobre isso, você sabe disso. Mas veja que, biblicamente,
Essa nora foi uma bênção na vida da sua sogra. Nora e sogra não deveriam ser rivais, deveriam ser pessoas que se amam, que se cuidam. Olha o texto nos dando aqui algumas compreensões de relacionamentos familiares. Agora, olha o verso 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. E este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Olha que cena bela. A criança nasceu, Noemi pega aquele menino no colo, nos seus braços, e passa a cuidar dele. Irmãos, eu gosto muito de imaginar a cena. Pega a história dessa mulher, tudo que ela passou, todo o sofrimento, todo o medo do futuro, a dor do passado. E ela está com um bebê, olhando para ele. Imagine as emoções de Noemi. Imagine a alegria que estava no coração daquela mulher. E o texto diz que ela passou a cuidar dele. Ela não adotou ele não, viu, irmãos? Aqui a ideia é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito tocante. A ideia dela cuidar desse bebê, de receber aquele menino com amor, carinho, cuidado, é o narrador nos mostrando que Deus concedeu a Noemi o privilégio de participar da vida da nova geração que estava surgindo em sua família. A vovó cuidando do netinho, aquele netinho que vai dar continuidade ao nome da sua família de Elimeleque. E veja o que as vizinhas dizem: nasceu um filho para Noemi. É evidente que elas sabem que a criança nasceu de Ruth, mas elas estão reconhecendo que Deus foi bondoso para com Noemi. Aquele neto é uma expressão da bondade de Deus para com Noemi. Veja que os holofotes, em alguma medida até agora, estão sobre Noemi. A história dessa mulher está terminando no livro de uma forma linda também. E o texto vai dizer que foram as vizinhas que lhe deram o nome dessa criança. Não sei se você teria coragem de deixar a sua vizinha dar o nome do seu bebê. Mas é que elas viram tanto sofrimento. Mas que bonito, irmãos. Deixa eu te perguntar, só para você entender o que está acontecendo. Você sabe o nome do seu vizinho? Você sabe, irmã? Sabe o que está mostrando aqui? Relacionamentos verdadeiros. Essas vizinhas choraram com Noemi. Elas sentiram a dor de Noemi. Elas acompanharam o processo de Noemi. Elas estão tão alegres, elas já louvaram a Deus e agora elas estão diante daquela cena e elas vão dizer: tem que chamar Obed. Tem que chamar Obed. Por quê? Porque Obed significa servir, aquele que serve. Porque esse menino vai servir você, vai servir a sua família, ele vai ser instrumento de Deus para restaurar a sua família. Ele vai servir com um propósito muito sublime de manter o nome de Elimeleque, a família de Elimeleque viva em Israel. Então, chame ele de Obed, aquele que serve. E de fato esse menino foi instrumento de Deus. Esse menino que se tornou um homem, ele foi um servo de Deus, aquele que serviu para propósitos maiores do que aquelas vizinhas poderiam imaginar. Mas veja, o narrador ainda não terminou a história. Depois de dizer que as vizinhas deram o nome de Obed, ele acrescenta uma informação que muda a nossa perspectiva sobre tudo o que acabamos de ler. Simplesmente ele diz: se este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Bom, até esse momento, lendo o livro, você e eu poderíamos pensar o seguinte: o livro de Ruth é apenas a história de uma família restaurada pela providência de Deus. E de fato é isso.
Deus restaurou aquela família. Mas agora a gente começa a perceber nitidamente que existe algo maior acontecendo nessa história. Sem que qualquer um deles soubesse, aquela criança que Noemi estava segurando nos seus braços faria parte de algo muito maior do que a restauração de uma única família. Na verdade, Deus estava conduzindo a história de Israel. Deus estava preparando o caminho para o surgimento de Davi, o maior rei da nação. E é exatamente nessa perspectiva que o narrador agora passa a desenvolver nos versículos seguintes. Ele vai falar da árvore genealógica de Obed. Ele vai relembrar a genealogia de Obed. Ele agora mostrou quem Obed será para o futuro, mas de onde Obed veio. E aí ele diz: e estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Erzom. Erzom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. A gente não gosta de genealogia, né? Mas olha a importância disso aqui. Veja que o texto começa dizendo: são estas as gerações de Pérez. Esse detalhe aqui não é acidental, irmãos. Você acompanhou comigo no capítulo 4, versículos antes, que os anciãos haviam abençoado Boaz, dizendo: que a sua casa seja como a casa de Pérez. E agora o narrador retoma exatamente esse nome, Pérez. É como se ele estivesse dizendo a você que está lendo o livro, a mim, dizendo o seguinte: lembram-se daquela oração pedindo a bênção sobre o futuro daquela família? Vocês se lembram os anciãos pedindo que a casa de Boaz e Ruth fosse como a casa de Pérez? Então, Deus está cumprindo diante dos seus olhos. Deus cumpriu essa bênção. Deus ouviu as orações daqueles anciãos. A linhagem de Pérez, irmãos, estava sendo preservada. Eu contei um pouquinho a história de Pérez semana passada. A família de Boaz e Ruth fazia parte de uma história, olha que coisa linda. Olha, a família de Boaz e Ruth fazia parte de uma história que Deus já estava conduzindo. Havia muitas gerações. O mesmo Deus que preservou a descendência nos dias de Pérez, estava agora preservando a sua linhagem, a linhagem de Pérez, por meio de Boaz, Ruth e Obed. Então a genealogia ela vai avançando. Olha, Pérez, Erzom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Quando chegamos no nome de Davi, é que nós entendemos a importância dessa lista. O filho que nasceu de Boaz e Ruth não seria uma bênção apenas para Noemi. Obed seria pai de Jessé e Jessé seria pai de Davi. Como eu disse, o maior rei de Israel. À primeira vista, uma genealogia, como eu disse, pode apenas parecer uma lista de nomes. Por isso que a gente gosta de ler logo. Mas aqui é muito mais do que isso. Aqui está nos mostrando que aquele nascimento fazia parte de uma história muito maior. Por isso que a gente precisa agora olhar o livro de Ruth com outros olhos. Aquilo que parecia apenas a história de uma família sendo restaurada, na verdade, é a história do rei Davi, da linhagem de Davi. Lembra que eu informei a vocês que esse livro foi escrito depois, bem depois. A história desse livro aconteceu nos dias de Juízes, mas o livro foi escrito muito tempo depois. Alguém está contando como o rei Davi veio a esse mundo. De quem ele fazia parte, qual era a sua família, quem eram os seus descendentes. Então está nos mostrando como Deus levantou o rei Davi. Então a ida de Ruth ao campo, o encontro com Boaz, o conselho que Noemi deu a Ruth para ir lá na eira pedir para que Boaz a resgatasse, a negociação na porta da cidade, o casamento, o nascimento de Obed, tudo isso
apontava para o nascimento do rei Davi. Eles estão nos contando como que Davi veio a esse mundo. Veja, Deus estava usando pessoas simples, circunstâncias comuns do dia a dia, para produzir uma história maior, para trazer ao cenário um grande rei. Olha o tamanho da dimensão dessa história. Nenhum daqueles personagens, Noemi, Ruth, Boaz, conseguiu entender ou enxergar tudo que Deus estava fazendo. Eles estavam simplesmente vivendo. Então, quando Noemi voltou para Belém, ela não imaginaria tudo isso. Quando Ruth tomou a decisão de ir para Belém com sua sogra, ela também não imaginava isso. Quando ela decidiu recolher espigas no campo, ela não imaginava tudo isso. Quando Boaz decidiu assumir a família de Elimeleque, resgatar Ruth, ele também não imaginava tudo que Deus estava fazendo. E eu me arrisco a dizer que eles morreram sem saber de tudo que Deus estava fazendo. Eles não viram Davi. Deus estava usando pessoas simples, circunstâncias comuns, escrevendo a história da redenção, sem que necessariamente todos os envolvidos tivessem uma ideia do que ele estava fazendo. Só que nós, igreja do século 21, nós temos um privilégio que estes aqui não tiveram. Porque nós temos o privilégio de olhar a história completa das Escrituras. Pessoas depois do nascimento de Davi tiveram o privilégio de entender a história até Davi. Mas nós temos o privilégio de entender que por mais que Davi foi um grande rei, ele não era o rei definitivo. A linhagem que Deus preservou ao longo de todas essas gerações não era para nos conduzir até Davi, mas era para nos conduzir àquele que ficou conhecido como o filho de Davi. Aquele que desceu do céu de glória e que veio da linhagem de Davi. Todas essas gerações que foram preservadas, toda essa história linda estava apontando e sendo conduzida para o nascimento do verdadeiro e redentor Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aquela criança chamada Obed, que nasceu em Belém, não foi apenas uma bênção para uma família. Ela fazia parte do caminho, do propósito pelo qual Deus estava preparando a vinda do Salvador do mundo. Então o livro de Ruth termina apontando para Davi. Mas nós sabemos que há uma história maior do que o próprio Davi. Essa história maior é que o livro de Ruth estava apontando para Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra rapidamente, eu já abri com vocês uma certa ocasião, mas eu quero que você abra de novo. Mateus, capítulo de número 1. Essa genealogia que a gente às vezes não gosta muito, mas olha aí do verso 1 a seguir. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou quem, irmãos? Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Ezom. Ezom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou, cuja mãe foi Boaz gerou, cuja mãe foi Obed gerou, e Jessé gerou, e por aí vai. O livro de Ruth tinha como propósito maior chegar aqui, a genealogia do Filho de Deus. Vocês podem adorar o Senhor por isso? Que palavra gloriosa. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas vamos tirar aqui 3 aplicações desse capítulo 4, esse final.
Quero que você preste bem atenção. A primeira aplicação, como subtítulo, eu coloquei a seguinte: confie na providência de Deus, mesmo quando você não a compreende. Confie na providência de Deus, mesmo quando você não a compreende. Ao longo do livro de Ruth, Deus conduz a história sem revelar os seus propósitos aos seus servos. Em nenhum momento Noemi recebe uma revelação dizendo que suas perdas fariam parte de um plano maior. Em nenhum momento Ruth recebe a garantia de como a sua história terminaria. Em nenhum momento Boaz conhece tudo o que Deus está realizando por meio de suas decisões. Isso nos lembra uma verdade importante: Deus nem sempre nos permite compreender aquilo que Ele está fazendo. Mas Deus sempre nos chama a andar pela fé, confiando no seu caráter, confiando em quem Ele é. Muitas vezes nós queremos respostas para todas as nossas perguntas. Nós queremos entender por que determinadas perdas aconteceram na nossa vida. Por que algumas coisas nos aconteceram? Por que algumas portas se fecharam? Ou por que certos períodos da vida parecem tão difíceis? Nós queremos respostas. Mas o livro de Ruth nos ensina que a fé não descansa em explicações completas. Nós somos exortados a ter uma fé que descansa no Deus que governa todas as coisas com sabedoria, bondade e propósito. Quando Noemi voltou de Moabe, ela acreditava que a sua história estava marcada apenas pela amargura. É isso que ela acreditava. Mas Deus estava trabalhando mesmo quando ela não conseguia perceber e entender. E essa verdade continua nos dias de hoje. Talvez existam situações em sua vida que você ainda não compreende. Talvez existam perguntas que permaneçam ainda sem respostas, mas o Deus que conduziu a história de Noemi continua conduzindo a história do seu povo. Deus continua conduzindo a sua história. Sua providência pode até ser silenciosa e até em alguns momentos misteriosa, mas o caráter do nosso Deus continua digno de confiança. Continue confiando na providência de Deus, mesmo que você não consiga compreender o que Deus está fazendo agora. Você tem razões para continuar confiando, mesmo quando você não entende o porquê. Segunda aplicação: Deus transformará toda amargura em alegria. Eu estou afirmando isso. Deus transformará toda amargura em alegria. O livro de Ruth começa, como eu disse, com morte, luto, lágrimas, vazio. Noemi sai acompanhada da sua família, mas ela retorna apenas com Ruth. Ela diz que o Todo-Poderoso lhe deu muita amargura. Mas eu enfatizei a vocês no decorrer da pregação que o livro termina de uma maneira muito diferente. O vazio dá lugar à plenitude, as lágrimas dão lugar à alegria. A mulher que voltou dizendo que estava vazia, agora segura nos braços a evidência da bondade de Deus. A história que parecia caminhar para a tragédia termina com restauração, esperança e louvor. E nós precisamos aprender que a história de Ruth, ela nos aponta para algo ainda maior. Há uma história ainda mais gloriosa, que nós nunca podemos nos esquecer. Essa história nos aponta para o Redentor, que vai trazer redenção ao povo que Ele escolheu. É muito importante você sempre se lembrar disso, que o livro de Ruth nos aponta para o Redentor, que vai redimir o seu povo definitivamente. Por que eu quero que você nunca se esqueça disso? Porque nem todas as histórias vão terminar como a história de Noemi. Muitos servos de Deus que enfrentam enfermidades, que enfrentam perdas, lutas e sofrimentos, vão terminar essa vida sem ver a restauração que tanto desejam. Porém, a nossa esperança não está apenas no que Deus pode fazer por nós agora.
A nossa esperança está na promessa da consumação de todas as coisas. A Bíblia nos ensina que chegará o dia em que Cristo fará todas as coisas novas. Haverá novos céus e nova terra. Não haverá morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Naquele dia, todos nós receberemos corpos glorificados. Nós nunca mais lutaremos contra o pecado que ainda habita em nós e nos traz tanta tristeza. Não haverá mais tentações, não haverá mais quedas, não haverá mais culpas, não haverá mais enfermidades, não haverá mais limitações, não haverá mais hospitais, não haverá mais funerais, não haverá mais despedidas ou qualquer outro tipo de dor e lágrima. Tudo aquilo que o pecado trouxe ao mundo será removido para sempre pela obra perfeita do nosso resgatador. Por isso, quando lemos o final de Ruth, nós somos lembrados de que o último capítulo da história do povo de Deus ainda está por vir. E esse capítulo, que já foi escrito pelo nosso Deus, ele traz a segurança de que tudo ficará bem. Deixa eu ser um pouco mais simples aqui. Nós não temos promessa de que a nossa história aqui vai terminar como a história de Noemi. Foi uma história doída, de muita lágrima, mas com um final de esperança e alegria. E nós temos essa esperança e a certeza dessa alegria, mas não necessariamente que será aqui. Ela será aqui no sentido porque Deus fará dessa terra novos céus e nova terra. Nós temos certeza de um final glorioso, porque nós temos a promessa do nosso Deus, de que Ele virá em glória e poder para resgatar o seu povo, para exterminar os inimigos da igreja e estabelecer novos céus e nova terra. Nós sabemos como a nossa história termina. Nós não temos medo do futuro. Nós sabemos que Cristo reinará para sempre e a obra que Deus começou no seu povo será finalmente consumada para a sua glória. Se você hoje atravessa dias difíceis, não se esqueça. A última palavra sobre a vida do povo de Deus não será de dor, não será de perda, não será de morte. A última palavra de Deus sobre a nossa vida, o povo dele, será uma palavra de vitória e de alegria eterna na presença do Senhor. O povo de Deus, irmãos, sofre o que sofre nessa terra, mas com seus olhos na eternidade. Nós temos esperança, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E por último, irmãos, o livro de Ruth nos ensina a olhar para Cristo em todas as Escrituras. Ao chegar ao final dessa série, irmãos, o livro de Ruth nos ensina algo muito importante sobre a maneira como devemos ler a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia contém a revelação de quem Deus é, seus atributos, suas obras, seus propósitos, sua vontade. As Escrituras nos mostram como Deus criou todas as coisas, como o pecado entrou no mundo e como ao longo da história, por favor, ouçam-me, a Bíblia nos revela como ao longo da história o Senhor revelou progressivamente o seu plano de redenção para salvar um povo para si. E esse plano de redenção apontava para o seu Filho, Jesus Cristo. Quando lemos a genealogia que encerra o livro de Ruth, percebemos que o autor está levantando os nossos olhos para além dos personagens. A história vai seguir adiante. Ela vai passar por rei Davi, mas ela vai chegar até Jesus Cristo. E aqui nós percebemos que o livro de Ruth é, em muitos aspectos, um anúncio antecipado do Evangelho. O livro de Ruth nos ajuda a perceber uma verdade presente em todo o Antigo Testamento. Escute isso. Por trás das histórias, das promessas, dos sacrifícios, dos sacerdotes, dos reis, dos profetas e da própria figura do resgatador, Deus estava revelando o seu plano de redenção.
Ele estava preparando o seu povo para a vinda do Salvador. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a ler as Escrituras dessa maneira, a olhar para o Antigo Testamento e entender que ali é um plano de redenção sendo revelado nele mesmo. Ele disse em João 5,39, falando sobre as Escrituras, ele declarou: são elas que testificam de mim. Depois da ressurreição, no caminho de Emaús, ele explicou aos discípulos dizendo o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. No mesmo capítulo, um pouco depois, ele disse: importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você quer ler o Antigo Testamento? Procure Cristo. Ele está lá no Antigo Testamento. Deus estava revelando a vinda do seu Filho Jesus. Em Ruth, Cristo não é anunciado por meio de uma profecia direta, mas no modo como Deus conduziu e preservou a linhagem que chegaria até o rei Davi e finalmente ao próprio Cristo. Além disso, vemos Cristo prefigurado na figura do resgatador, alguém que aponta para aquilo que Jesus realizaria de forma perfeita. Boaz era o resgatador, Cristo é o nosso resgatador. Em Boaz nós vemos esse reflexo do que Jesus faria de maneira perfeita. Boaz se dispôs a pagar o preço para resgatar a família de Elimeleque. Cristo pagou com seu precioso sangue o preço da redenção dos eleitos, para que fôssemos recebidos na família de Deus. Boaz preservou uma herança terrena, Cristo garante uma herança eterna para o seu povo. Por isso, ao encerrarmos então essa série, nossos olhos não permanecem em Boaz, nem em Ruth, nem em Noemi. Elas se voltam para Jesus Cristo, o filho de Davi, o Salvador prometido, o verdadeiro resgatador do seu povo. Afinal, a mensagem do livro de Ruth é a mesma mensagem de toda a Bíblia. Do começo ao fim, Cristo é o centro das Escrituras. Deus revela o seu Filho e cumpre por meio dele o seu plano de redenção. Toda a Escritura aponta para ele. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa série de exposições no livro de Ruth. Um livro com apenas 4 capítulos, mas com ensinamentos tão gloriosos, tão profundos. Nós ficamos impactados em ver uma história como a história de Noemi, de Ruth, de Boaz. Nós nos identificamos com a dor e o sofrimento desses personagens. Nós até torcemos para que tudo ocorra bem no final dessa história. Nós nos envolvemos emocionalmente com essa história. Mas agora nós aprendemos, Senhor, de forma linda e clara, que esses personagens, a despeito da importância deles, eles estavam sendo conduzidos nos planos eternos do Senhor, para nos revelar de uma forma gloriosa a vinda do Salvador do mundo, a vinda do seu glorioso Filho, a vinda de Jesus Cristo para salvar e redimir e resgatar o seu povo eleito. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho no livro de Ruth. Obrigado porque todas as coisas da tua palavra apontam para Cristo. Obrigado pela oportunidade de podermos ver Cristo nesse livro do começo ao fim e de sabermos que o Senhor foi fiel em suas promessas. O Senhor conservou a descendência de Pérez. O Senhor trouxe o Redentor de Adão, de Abraão, de Judá, de Pérez. O Senhor trouxe ele, Senhor, de Boaz, de Davi, e nos trouxe ele a esse mundo na plenitude dos tempos. Hoje, ó Deus, a sua igreja, ela confia plenamente na sua palavra. Ela confia no seu caráter. Nós confiamos de que todas as promessas se cumpriram em Cristo. E nós continuamos aguardando, Senhor, uma promessa que o Senhor nos fez,
que o Senhor voltará para resgatar o seu povo plenamente. Nós estamos aguardando esse dia, Senhor, em que nos encontraremos face a face com o Senhor, em que receberemos do Senhor corpos glorificados, e que toda a nossa lágrima será enxugada, e que vamos desfrutar eternamente, ó Deus, de uma alegria, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós aguardamos esse dia, Senhor, nós desejamos esse dia, o dia em que vamos ver face a face o nosso resgatador. Então realizaremos, ó Deus, o nosso grande sonho e anseio, as bodas com esse resgatador, o casamento eterno com o nosso Redentor Salvador Jesus Cristo. Receba agora o nosso louvor, a nossa adoração. E nós agradecemos ao Senhor porque a sua palavra, as Escrituras, apontam para Jesus, o nosso Redentor eterno. Amém.